Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa aula de projeto e construção de máquinas. Hoje, segunda-feira, dia 24 de agosto de 2020, aula da turma do horário EF Tarde. Então, hoje nós vamos falar de projetos de engenharia, mais o perfil do conceito, né? De projetar, a arte de projetar, características de projetista, como esse mundo de projeto ele pode ser analisado, pode ser visto, pode ser detalhado, ok? Pode ser um pouquinho monótono no início, mas vocês vão ver que é mais de reflexão, mais de raciocínio. Então, sempre a gente começa falando, primeiramente, a missão do engenheiro, né? Já é uma de praxe você pensar que o engenheiro sempre é aquele cara que vai encontrar uma solução para uma demanda, seja um problema, seja uma necessidade, seja qual for o caso, né? O engenheiro é o cara que vai trazer uma solução, né? Ele vai encontrar essa solução com base em conhecimentos das ciências naturais da engenharia, né? Do que ele aprendeu, levando em conta condicionantes de materiais, tecnologia, viés econômico, bem como outras restrições no âmbito da legalidade, aquelas impostas pela natureza ou até mesmo impostas pelo ser humano, né? Então, muitas vezes você acha lá, se depara com uma necessidade ou um problema e você tem uma solução. Só que essa solução ela pode não atender uma restrição legal ou uma restrição ambiental. A gente já sabe, partindo do princípio, que ela não vai ser muito bem aceita ou que talvez ela não tenha aí uma eficiência, vamos dizer assim, né? Para o correto funcionamento. Logicamente, a gente sempre tenta atender a todas as vertentes. As soluções, elas precisam atender aos objetivos pré-fixados, né? Ou autopropostos para tal, são convertidos em subtarefas que o engenheiro terá pela frente, né, durante o processo de desenvolvimento do produto. Então, quando a gente vê um problema, quando a gente vê uma necessidade, uma demanda, geralmente essa demanda ela chega com o objetivo final. Nossa demanda é consertar tal peça. Então, o nosso objetivo final é aquela peça consertada. Para chegar até lá, nós vamos destrinchar, dividir, né? Retalhar aí esta problemática em diversos pontos. Pontos esses vão requerer tanto uma análise, quanto uma interpretação, quanto uma tarefa, uma execução, que no final chega a nossa proposta, né? Que é o desenvolvimento, a solução do objetivo, né? Isso ocorre tanto no trabalho individual, quanto no trabalho em equipe, no qual realiza desenvolvimento interdisciplinar de produtos. Então, muitas vezes, se você está trabalhando sozinho naquela problemática, você vai colocar o seu cronograma, né? Suas etapas a serem vencidas. Muitas dessas etapas, uma estar pendente da outra. Então, para eu começar uma atividade X, eu necessito terminar uma atividade anterior ou posterior, né? E aí você vai desenvolvendo. Quando é em equipe, você subdivide isso em equipes. Geralmente as equipes são divididas por aptidões, né? Então você tem uma equipe lá com uma afinidade maior em tal área, uma equipe com um especialista em um outro setor. Então assim você tem as subdivisões a fim de chegar a um objetivo. Então quando você pensa aí, por exemplo, na indústria automobilística, né? Tem lá o pessoal que trabalha somente parte de suspensão, tem o pessoal da parte de transmissão, parte de motor, né? A parte de interiores. Aí você entra em outro âmbito, né? Tem a parte de relacionamento com o cliente, tem a parte de pesquisa de satisfação, tem a parte de pesquisa de campo de mercado, né? Então, tem várias áreas, vários blocos subdivididos com o mesmo propósito, desenvolver um carro, por exemplo, né? Dentro da indústria automotiva. Então, veja que muitas vezes nós, engenheiros, pensamos muito na nossa área, né? Pensamos muito mecânica é a solução, mecânica é o que funciona, mecânica é a vida. Com certeza, eu também concordo com isso, mas existem outros parâmetros que vão fazer com que a sua mecânica tenha um destaque maior ou ela tenha uma dificuldade do sucesso. Então, sempre a gente vai ter diversos pontos de análise, ok? E aí eu pergunto para vocês, por exemplo, na busca de uma solução e no desenvolvimento de um produto, né? O projetista, vamos dar de sinônimo para engenheiro de desenvolvimento, né? Ou engenheiro de projeto, atua na posição
relevantemente irresponsável. O engenheiro é o que toma as decisões, os porquês, né? Porquê disso, porquê daquilo. E aí eu sempre pergunto para os alunos, façam uma enquete rapidinha, para vocês, o que seria um projeto certo e um projeto errado? O que diferencia um projeto ser certo ou errado? Alguém pode falar alguma coisa aí? Professor, um projeto certo seria aquele que já passou por todos os ajustes finais e já está rodando, entendeu? É algo Certo. que a gente pode produzir em massa, que sabe que da forma que for produzido, o parafuso tal que for aplicado, a engrenagem tal que for usinado para aquele determinado projeto vai estar Uhum. funcional, ele vai estar funcionando. E o errado? O errado eu consideraria os testes, né? Porque todo projeto você nunca vai sair de primeira, né? Você vai fazer um projeto, aí vai fazer pequenos ajustes, até ele estar conforme para a produção em massa. Entendi. Vamos fazer só um paradigma aqui rapidinho. Falam que em 1960 o homem foi à Lua. Quantas vezes ele tentou ir à Lua? Ele tentou várias vezes ir ao espaço, né? Levar objetos. Mas de chegar e pousar na Lua e voltar, acho que foi uma vez só, né? E Foi um aí, teste, professor. ele acertou de primeira? Não sei, Não, entendeu? não, o ser humano já foi à Lua 7 vezes. Não, mas a primeira. A primeira vez. Eles tentaram antes e deu errado? Foi por O etapas, projeto né? certo é aquele que atinge o objetivo, né? Então, Certo, legal. O que ele é proposto, ele faz. E o que é um projeto errado? É aquele que não consegue atingir o seu propósito, o seu Legal, objetivo. tranquilo. Vejam que tem várias vertentes aí, várias propostas, várias explicações, né? A gente tem que tomar cuidado, às vezes, com as definições, não do que foi falado agora, mas olha onde a gente vai chegar. Suas ideias, conhecimentos e talento, isso de cada projetista, né? Determinam as características técnicas, econômicas, ecológicas de um produto apresentado, o produto final ao fabricante, né? Se a gente pensar hoje numa bicicleta, tá? Nós vemos aqui uma bicicleta, digamos, de competição, não sei, aquelas bicicletas hoje que pesam menos de 1 quilo, toda em fibra de carbono, extremamente eficientes, né? Temos aqui uma bicicleta feita de bambu, onde o cara fez um quadro aqui de madeira, e temos aqui uma bicicleta feita com Gerdau 50, né? Ferro de construção. E aí você analisa essas 3 bicicletas aqui. Podemos falar que algum desses projetos está certo e algum está errado? Não, não. o projeto está certo ou errado é muito do que é requerido dele, né? Exatamente. Se é requerido dele uma bicicleta mais leve, seria o primeiro. Uma bicicleta de melhor custo-benefício para o dia a dia leve seria o segundo. Legal. E o indestrutível seria o terceiro, né? Então, vocês conseguem ver que existe uma palavra chamada eficiência aí no meio, tecnicamente? E essa eficiência, ela entra em função de cada parâmetro, né? Digamos que vocês entraram na faculdade agora, aquele primeiro dia de aula, lá, começando os estudos, e vocês, em vez de vir de ônibus, falaram, pô, vou de bicicleta para Unifor. Só que eu passo por uns bairros mais ou menos, umas ruas meio estranhas, será que vale a pena eu ir com essa bicicleta ou com essa bicicleta? Né? Talvez essa aqui seja mais visado, infelizmente, né? Infelizmente hoje a gente anda preocupado, essa aqui talvez não chame tanta atenção, ou talvez chame mais atenção do que essa, né? Você vira o cara lá, o louco da Gerdau 50, mas tudo bem. Veja que para cada aplicação tem uma eficiência. Se o cara tem lá uma maratona, né? Um triatlon aí para correr, o cara vai usar uma bicicleta mais esportiva, né? Se o cara lá tem um lado zen, lá um lado mais... Ele pode talvez vir para uma bicicleta um pouco menos convencional e assim sucessivamente. Ou seja, primeiramente, a definição de projeto certo, né? Todo projeto que atende ao objetivo, ele está certo. Não necessariamente ele está atendendo a melhor demanda ou ao melhor resultado possível. Mas se ele atende ao que ele foi proposto, ele está correto.
Então, se o propósito era fazer uma bicicleta, os 3 projetistas aqui fizeram uma bicicleta, né? As 3 você senta, as 3 você anda. Pode ter uma diferença de eficiência entre elas, mas elas funcionam. E o projeto errado é aquele que não atende à necessidade, né? Não somente não atende às necessidades, mas também muitas vezes ele não respeita algum parâmetro fundamental do que foi proposto, né? Como assim um parâmetro fundamental? Ele não requer ali uma confiança em função da funcionalidade, ele não apresenta, né, uma característica funcional do que foi proposto, mas se ele atende, então ele funciona. Se ele não funciona, não seria o correto. Então é mais ou menos nessa linha. Por que eu falo isso? Porque a gente tem que começar a pensar também em eficiência, né? Um projeto pode ter diversos projetos podem atender a mesma demanda, só que uns são mais eficientes do que outros. Já a gente vai trazer mais exemplos sobre isso aí, vocês vão entender. E aí o projetista, né, como a gente falou anteriormente aqui, né, o projetista é o sinônimo para engenheiro de desenvolvimento, engenheiro de projeto. Então, engenheiro de projeto ou projetista, né, tem a função de conceber, imprimir por meio de desenhos, especificações, né, com base em atividades intelectuais, artísticas, com aplicação de conhecimentos científicos, né, a forma e as dimensões do produto, da técnica, de modo que esses preencham não só as condições fixadas pela sua finalidade, mas também requisitos numa execução econômica. Um projeto ele tem que ser viável. Viável em que sentido? Tem muitas empresas hoje que elas sabem como produzir um produto melhor, só que, ou de uma forma diferenciada, só que para o atual mercado talvez ela não seja viável, ou para uma região, ou para uma aplicação, né? Então são vários viés, várias vertentes, vários pontos que o projetista tem que levar em consideração. Pessoal, só fazer um parênteses antes, uma coisa muito interessante. Nem todo engenheiro é projetista, tá? Você pode se formar em engenharia mecânica, mas você vai ver que sempre existem aptidões. Então tem gente que vai destrinchar melhor a área da manutenção, tem uns que vão trabalhar muito melhor a área da produção, e outros vão trabalhar melhor essa área do desenvolvimento, né? Então nem sempre todo engenheiro ele é projetista, por isso que a gente vê projetos distintos com a mesma funcionalidade, tá? Além de um espírito inventivo, gosto e queda, né, a gente pode falar pela arte de projetar, do ponto de vista da psicologia do trabalho, né? O projetar é uma atividade intelectual, criativa, requer base, segurança e conhecimento em diversas áreas. Então, se vocês olharem aqui, é praticamente todas as disciplinas que nós temos no curso, né? Logicamente, o cara, com o tempo, ele ainda dentro da arte de projetar, ele pode ter uma tendência, né? Eu projeto mais a parte de mecanismos, a parte de estrutura, desenvolvo em áreas específicas. Mas ele tem que ter um conhecimento um pouco mais abrangente, né? Não que ele tenha pleno conhecimento de todas as áreas naquele momento ali da aptidão, mas pelo menos ele tem que ter a noção de que tal influência lá de eletricidade ou química, né, ou da parte de motores, por exemplo, que influenciam aquele trabalho de uma certa forma. Aí cabe ele pesquisar, desenvolver, estudar sobre o assunto para agregar conhecimento e valor ao projeto desenvolvido, né? Então, uma coisa muito interessante é que nem todo engenheiro é projetista, mas todo projetista deveria ser engenheiro. Outra coisa, quando a gente trabalha dentro da engenharia, o nosso linha de raciocínio é trabalhar de forma exata. Nós trabalhamos com exatas, né, as áreas das exatas, ou seja, o resultado ele é um objetivo, ele não é empírico, ele não é uma condicionante, não é um e se, né, que a gente fala. E esse direcionamento, essa diretriz, leva você a tomar decisões racionais, com bases em definições pré-estabelecidas. Ou seja, tudo tem uma base, tudo tem um porquê. Ok? Desenvolver e projetar são atividades de interesse da engenharia que abrangem quase todos os campos da atividade humana. Então, se você pegar as mais distintas áreas possíveis, sempre vai ter lá um equipamento, um mecanismo, um sistema que foi desenvolvido por alguém da área da tecnologia, né? Pode ser um aplicativo, um software,
Pode ser um aparelho de leitura, de análise, de interpretação. Logicamente, por exemplo, se você for para a área médica, né? Precisamos fazer aí um equipamento médico hospitalar para uma análise X. Essa análise, logicamente, o engenheiro projetista ele não vai ter o conhecimento da parte médica, mas ele tem requisitos para compreender quais as necessidades que a médica precisa, o setor médico precisa, e enquadrá-lo dentro da engenharia, né? Forma de leitura, forma de interpretação, coleta das informações, processamento das informações, parte estrutural, parte física, assim por diante, né? Aplicam-se leis de conhecimento de todas as ciências naturais. O cara ele tem que ser eclético, né? A gente fala muito essa questão eclético mesmo, né? Seria a palavra, né? Você não está vinculado, fechado a uma única área. Adicionalmente, se apoiam no conhecimento prático especializado. Então, é aquilo que eu falei, voltando ao exemplo do médico. Não necessariamente ele tem conhecimento de todas as áreas, mas da área que ele vai atuar, ele vai pegar apoio, ele vai pegar pessoas com capacidade e que vão trazer subsídio para ele tomar as decisões, né? Então, dependendo da área lá, eu vou para uma área agrícola, por exemplo, desenvolver equipamentos para a área agrícola, né? Aqui no nosso estado não é tão forte isso, mas outras regiões do Brasil, sim. Se for para o centro-oeste ali, é um grande campo de mercado para muitos engenheiros que se formam por lá. E aí, logicamente, ele vai buscar lá a expertise de um agrônomo, né? De um engenheiro de alimentos, que ele vai trazer algumas caracterizações e aí ele vai pegar essas informações e vai materializar dentro do equipamento, do projeto, do que foi proposto. São, em grande parte, exercidas por responsabilidade pessoal. Vocês já devem ter escutado várias vezes alguém dizer a expressão, o engenheiro assina, né? Quem é o engenheiro que assina? Quem é o engenheiro responsável? Então, a responsabilidade, ela cai sobre a pessoa, né, que projeta. Ele é responsável, né, por aquele desenvolvimento, por aquela ação. Criam os pressupostos para a concretização da ideia e solução. Então, para chegar no objetivo, é decisão dele. Quais são as etapas, quais são as ações para as consequências serem o desejado. Essa atividade multifacetária que a gente fala, né, pode ser descrita sob diferentes pontos de vista. O trabalho construtivo, cujo resultado é o anteprojeto técnico, no centro de influências interferentes da vida cultural e técnica. Pode parecer meio complexo isso, mas ela se resume aqui, nesse primeiro diagrama. Esse diagrama, ele é fenomenal quando a gente compreende ele e analisa ele. Em que sentido? Hoje, quando eu falar provavelmente com muitos de vocês e pensar assim, o que é um projeto de engenharia? Vocês vão me responder assim, eu vou estudar uma ciência, aonde eu vou desenvolver as técnicas de engenharia, aplicando tecnologias a fim de fabricar um produto. Legal, interessante. Mas veja que isso aqui é uma vertente muito limitada dentro do ambiente em que a gente trabalha. A gente está condicionado ainda muito ao ambiente acadêmico, não por causa da academia, mas o ambiente estudantil em engenharia, né? Sempre discutir o âmbito de engenharia, sempre discutir características de engenharia, técnicas, fases, etapas, disciplinas de engenharia. Mas um projeto hoje de sucesso, ele tem esse viés perpendicular aqui, Ou seja, são fatores externos, multifacetados, né, de diversas, tem a palavra certa aqui, diversas culturas ou etnias que influenciam diretamente o seu projeto. Então, ou seja, se você desenvolver um projeto excepcional nessa linha, ele pode ter ou não um sucesso em função do quê? De um viés político, de um viés psicológico, de um viés econômico, de um viés cultural, né? De um viés aí ergonômico, podemos falar assim. Então veja que a gente pensar naquela linha de projeto, que muitos de vocês talvez responderiam a pergunta, como seria projetar. Eu projetar um componente, eu vou pensar aqui a melhor geometria para atender a minha demanda, o melhor material, o processo de fabricação viável e custo-benefício. Legal. Mas só que se ele não tiver uma interface legal com o usuário, não roda, né? Se ele não tiver lá
uma atuação que pegue diversos gêneros, né? Hoje se fala muito em gênero, talvez esse seu projeto não vá para frente, né? E aí você pega antigamente alguns produtos lá, por exemplo, um chinelo. Antigamente um chinelo era meramente preto, né? E aí o chinelo preto cansou. As próprias pessoas começaram a pintar, trocar as coisas, e hoje os chinelos são coloridos, você personaliza o seu chinelo, né? Vamos de várias áreas. Tem estudos feitos que carros na cor vermelha tiveram um up de venda num certo período na última década, depois tiveram um decréscimo de vendas na última década. A cor vermelha, será que é um viés político? Não estou fazendo apologia a nada aqui. Só estou trazendo dados reais de informações de pesquisas, né? Existem núcleos de pesquisas que geram parâmetros para você tomar decisões muito interessantes e fazem correlações que muitas vezes não têm parâmetro, mas tem algum fundamento em algum ponto. Por exemplo, uma pesquisa muito que me marcou quando eu busquei esses bancos de dados, por exemplo, vocês sabiam que o índice de venda de gravatas ele sobe na mesma taxa que o índice de suicídio cresce? Suicídio e venda de gravatas sobem ao mesmo índice. Tem alguma coisa a ver? Não sei. Pode ter ou não, né? Mas estatisticamente, se você pegar os parâmetros dos anos, dos períodos, eles crescem iguais, né? Tem várias outras análises. Questão alimentícia, né? Então, muitas vezes, por exemplo, a Fiat lançou um carro, isso na década de 70, não lembro a data exatamente. Quando ele foi lançado, ele tinha um nome, Fiat Pinto, que ele veio do exterior com esse nome, e no Brasil ele não teve sucesso. Posteriormente, ele sofreu uma pequena alteração e foi chamado de Fiat Premium. E o Fiat Premium foi um dos veículos mais vendidos no período, né? Então você vê lá como uma cultura, talvez aqui vamos falar em cultura, poderia influenciar o resultado, né, de um produto, uma cor, né, uma ação. Então, hoje, quando você pensa num produto, quando você pensa num projeto, o sucesso dele não é só a eficiência nessa linha, né, mas sim você atingir o maior número de pontos também nessa perpendicular do projeto. E aqui são só algumas, viu, pessoal? Não são somente essas. Podem ter diversas outras, diversas caracterizações. Você hoje desenvolver um produto e esse produto tiver uma cor tendenciosa, né? Essa cor ela pode ser um sucesso ou pode ser um problema, pode atender alguns, outros não. Talvez valha a pena trabalhar um leque de cores, talvez sim, talvez não, né? Então são características aí que eu quero que vocês pensem sempre, raciocinem no forma mais ampla possível. Então o sucesso de um projeto, ele pode ser atender a demanda, economicamente viável, né? Uma tecnologia fenomenal lá, uma coisa que não foi pensada antes, mas ele não vai para frente. Por que ele não vai para frente? Talvez alguns outros parâmetros que não foram levados em consideração, que poderiam trabalhar em conjunto com os demais, agregariam valor ao projeto e levariam a outro patamar. Vocês conseguem compreender mais ou menos essas influências hoje dentro do projeto? Sim, professor. Tranquilo? Isso aqui é uma coisa que a gente vai discutir muito aí nos desenvolvimentos. Legal. Aí sempre vem os pontos de vista, né? Em questão da arte de projetar, que a gente fala. Ponto de vista metodológico, né? Projetar é um processo de otimização com objetivos pré-determinados e condicionantes em partes conflitantes. Os requisitos variam em função do tempo, né? De modo que uma solução de projeto só pode ser objetivada ou almejada de maneira otimizada sobre as condicionantes existentes na época solicitada, né? Então, do ponto de vista metodológico, tem que tomar cuidado, às vezes, não é somente aquele problema. Qual é a consequência, a causa? A primeira causa é a consequência daquele problema, né? A causa, porque ele ocorre, consequência, porque ele ocorreu, né? Ou se repete, ou qual a consequência desse problema. Então, você trabalhar de forma pontual é uma coisa, você trabalhar num amplo
Uma amplitude maior é outra coisa. É uma caracterização muito interessante. Quantas vezes vocês já devem ter visto algum problema que você teve, ou no âmbito da informática, por exemplo, um eletrônico, ou a linha automotiva lá, que você vai no mecânico e o mecânico ele se preocupa lá em fazer o seu carro funcionar, por exemplo, né? Então ele vai lá, seu carro não está pegando, ele vai lá e troca isso e seu carro funcionou. Legal, funcionou. Você vai para casa, 2, 3 dias depois ele não funciona de novo. Será lá que o ponto de vista dele era consertar o carro ou achar a raiz do problema, né? Pensar o que seria o problema. Aí que começam a se destacar eficiência, características, né? Aptidões, a gente fala. Do ponto de vista organizacional, o projeto participa, né, de forma significativa do ciclo de vida do produto. O ciclo se inicia por uma demanda no mercado, ou por uma vontade, né? A gente fala que geralmente o projeto surge como? Ou é um problema, ou uma necessidade, ou alguém quer. É dessas 3 formas que surge um projeto, né? Tem a necessidade de resolver um problema, tem um problema acontecendo, a gente precisa resolver, tem uma demanda lá que ninguém faz e precisa ser feita, ou sempre tem um doido que quer alguma coisa que você vai fazer um projeto para atender aquela vontade da pessoa, né? Ou de um sistema, assim por diante. Começando pelo planejamento do produto, após a sua utilização, terminando pela reciclagem do mesmo e descarte. Descarte. A gente vai falar disso. Esse processo também representa, né, uma geração de valor, desde a ideia do produto até onde o projetista somente consegue levar à risca a sua tarefa, sem trabalhar estreitas colaborações, né, com outras áreas, outras especialidades. Então, quando você pensa lá, a gente deu até um exemplo, talvez na aula inicial, a gente comentou, não sei se foi nessa disciplina, produção linear. O que é uma produção linear, né? Então, muitos anos, até hoje praticamente, muitos setores da indústria pensaram em quê? Eu compro um produto, primeiramente esse produto ele tem uma matéria-prima, essa matéria-prima passa por uma manufatura, que ela agrega valor e dá uma geometria, um propósito, né? Esse produto ele é comercializado, ele é comprado, ele é utilizado, após a utilização ele é descartado, né? Veja que é um plano linear. Eu vou gerar novamente, vou lá na matéria-prima, manufatura, comércio, utilização, descarte. Sempre nessa linha. E assim o mundo foi se consumindo, recursos naturais ficando escassos, né? O sistema entrando muitas vezes em colapso em alguns setores, algumas regiões, poluição, lixo demasiado, né? E aí você vem, essa vertente ela não se sustenta, essa vista organizacional. Aí entra a questão do projeto, do conceito. Vou passar um videozinho para vocês falando sobre economia circular, tá? Depois a gente vai discutir o que é uma economia circular, mas só para vocês entenderem como ela surgiu, como é um sistema circular, tá? Você sabe o que é economia circular? Para entender esse conceito, vamos usar o exemplo da velejadora inglesa Ellen MacArthur. Em 2005, ela deu a volta ao mundo sozinha no seu barco, com reabastecimento limitado de combustível, água e comida. Tendo que sobreviver com recursos restritos, ela percebeu que a vida no planeta não é diferente. Nossos recursos também são finitos, e estamos todos em um mesmo barco chamado Terra. Apesar disso, usamos esses recursos em um modelo linear, como se eles nunca fossem acabar. Extraímos a matéria-prima da natureza, transformamos em produtos, distribuímos, consumimos e descartamos. Em longo prazo, esse modelo não se sustenta. Mas então, como a vida sobrevive na Terra há bilhões de anos? Na natureza, nada se desperdiça. Tudo é continuamente metabolizado e interage de forma dependente. Ou seja, o modelo não é linear, é circular. Do exemplo da natureza, surge uma grande oportunidade. E se nós também adotássemos um modelo de desenvolvimento não linear e criássemos uma economia circular, em que recursos e produtos fossem continuamente reutilizados, considerando as limitações do planeta? Uma economia assim precisa ser baseada em alguns princípios.
Os produtos precisam ser desenhados de forma que possam ser desmontados e seus materiais, embalagens e componentes recuperados para voltar ao processo produtivo. A forma como usamos esses produtos também tem que ser repensada em novos modelos de negócios, que substituem a compra por aluguel, leasing ou compartilhamento. A energia gasta em cada sistema deve ser de fontes renováveis. E esse modelo precisa funcionar de forma integrada com vários atores, como indústrias, consumidores e pesquisadores, se relacionando em redes de cooperação, criando ecossistemas econômicos sustentáveis. Isso pode parecer um sonho distante, mas já está acontecendo. A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais é uma das instituições pioneiras no país na promoção de modelos circulares de negócio. As indústrias mineiras já contam, desde 2009, com o Programa Mineiro de Simbiose Industrial, um projeto que promove encontros entre empresas e distritos industriais inteiros com o objetivo de promover negócios a partir de recursos subutilizados que estejam disponíveis. Nos encontros de negócios, as empresas trocam ideias, compartilham experiências e identificam oportunidades de forma colaborativa, a partir de todos os seus tipos de recursos: resíduos, materiais, subprodutos, energia, água, compartilhamento de ativos, logística e conhecimento. O que não serve mais para um, vira insumo para outros, ou vira até novos produtos, com o suporte técnico de instituições de ensino e pesquisa. Além de reduzir custos e impactos ambientais, o programa gera negócios para mercados alternativos e contribui para a criação de uma economia mais sustentável. Todo mundo ganha. É tempo de repensar e reinventar a forma como produzimos, trabalhamos e nos relacionamos. Vamos fazer isso juntos? Sistema FIEM, a força de quem faz. Alguém já tinha escutado falar em economia circular? Já, professor. Não? Já, professor, mas só por alto mesmo também. Só por alto. Alguém de vocês já começaram a observar algum produto que vocês compraram que na embalagem tem a descrição de como descartar? Vocês já repararam isso ou não? Já. Já, né? Então esse conceito, pessoal, se a gente pensar que é nós mesmos, 10 anos atrás, a gente já pensar em bicicleta compartilhada, carro compartilhado, como a gente tem hoje em Fortaleza? Acho que não, né? Energias de fontes renováveis, que não agredissem tanto o meio ambiente, talvez. O Brasil ele tem diversas possibilidades de recursos, né? Mas fontes de energia aí que não gerassem resíduo, a grande jogada é o resíduo, né? Então, você ter um resíduo oriundo do seu produto, esse resíduo ele pode ser matéria-prima para alguém, ou até mesmo para você. E você tomar uma decisão de mudar uma base do seu produto para que ele não seja um resíduo, acredito que é uma tendência, é um futuro, é onde vão começar a se destacar as coisas, né? Então, por exemplo, uma outra estatística muito curiosa, vocês vão começar a observar, Fortaleza é uma cidade que recebe muitos estrangeiros, né? E estrangeiro, quando compra cotonete, eles compram cotonete apenas com aquela alma, aquele tubinho, sabe aquele tubinho azul do centro? Tem os algodões na ponta, né? E o tubinho no meio? Tubinho no meio de papelão. Eles não compram quando ele é de plástico. São estatísticas, são dados. Por quê? Talvez eles tenham uma cultura melhor já em relação à geração de plástico, geração de resíduos, né? Então você vê aí que muitos produtos estão variando a embalagem, estão variando geometrias, caracterizações. Hoje você compra, por exemplo, concentrados, né, de produto para diluir em casa e aí gerar o seu produto de limpeza, de higiene, qual for, né? Refis. Você compra lá a embalagem original, você consegue comprar o refil daquele seu produto lá para ir reabastecendo a sua embalagem. Ou seja, o pessoal está começando a pensar, está começando a agir. Só que isso, ele vem lá da entrada do projeto, né? Então aqui é um ciclo de um produto, tá? Aqui nós estamos falando de âmbito geral. Então aqui a gente está desde a demanda, né, da necessidade,
E aí vem o planejamento do produto, definição das tarefas, desenvolvimento do projeto, manufatura. Aí aqui fala distribuição, venda, né? Utilização, consumo, manutenção, aproveitamento energético, reciclagem. Se você pegar esse diagrama alguns anos atrás, esses quadradinhos aqui não tinham. Vinha direto aqui para aterro sanitário ao meio ambiente, né? E aí quando começou a entrar esses vieses, onde entra aqui, pô, se eu quero reciclar o meu produto, lá no início do meu projeto, ó, na concepção nele, no desenvolvimento dele, eu já tenho que trabalhar lá o material que permita ser reciclado, né? Se eu quero um aproveitamento energético lá, eu tenho que fazer todo momento esse looping, né? Esse retorno lá que eu fico pensando. Em que momento eu posso reaproveitar? Em que momento eu posso reutilizar, né? Então, hoje, por exemplo, a gente deu até os exemplos da escola passada, o saquinho plástico, você aduba, né, material, ou que um saquinho plástico ele vira comida de peixe, por exemplo. Tem várias soluções que não são uma consequência quando chega aqui. Eles são uma consequência desta etapa, do desenvolvimento. Ali no PCM, aqui em Fortaleza... Ei, professor. Oi? Professor? Oi, pode falar. Eu não sei se o senhor já viu, se alguém já viu, mas existem empresas que fazem um papel que se chama papel semente. E aí você pode fazer convite com ele, cartão, qualquer coisa. Aí depois que a pessoa utiliza, né, vê a mensagem, a pessoa pode simplesmente quebrar ele, colocar na terra, aguar, e aí vira uma planta ele. Legal. Bem Conhecia não. Também. Interessante. Várias ações. Na Europa tem um cigarro, né, que o pessoal joga muito cigarro no chão, aí tem um cigarro que você joga e ele tem uma semente dentro que vira uma planta. Interessante. Você falou em cigarro, olha que interessante, né, isso. Você já viu aquele projeto Praia Limpa, da Unifor? Que teve várias ações, que o pessoal ia na praia recolher lixo. Você sabe qual era o maior resíduo encontrado na praia? Bituca de cigarro. Mais do que plástico, mais do que coisas do mar. A maior demanda em quantidade era bituca de cigarro, né? Mas são pontos. Mas são interessantes, são ações, são pequenos detalhes, pequenas mudanças, né, de reutilização. E aí, quando você pensa essa mudança, a economia circular é um momento que existem dois lados, né? A gente chama lado técnico e lado biológico, tá? O que é o lado técnico? É praticamente o que a gente trabalha. Em qualquer momento da cadeia, esse produto ele pode ser restaurado, ele pode ser recondicionado, ele pode ser reaproveitado, ele pode ser remanufaturado, né? Então, por exemplo, nós estamos assistindo aula hoje aí, muitos de um computador, alguns de um celular, são diversos materiais ali dentro que, se esse celular hoje quebrar ou esse computador quebrar, o que a gente vai fazer? Tá, a gente vai jogar lá no lixo correto, né? Qual é o lixo correto? É um lixo lá que pega eletrônicos. Lá na universidade a gente tem depósitos, né, de materiais eletrônicos. Você pode jogar fora o seu produto eletrônico. Mas e aí? Será que ele foi projetado para, no fim da vida útil dele, eu possa reutilizar ele? Um ponto de vista muito interessante. Muitas pessoas na rua, muitas vezes vêm aqueles catadores de lixo, né? Aqueles carrinhos andando, reclamam que ele atrapalha o trânsito, reclamam que estão poluindo a cidade ou sujando, não sei, alguma forma, né? Infelizmente. Mas vocês já perceberam que aqueles caras são as únicas pessoas que são 100% empenhadas na reciclagem? Eles vivem da reciclagem. Se você for pensar num viés não econômico, né? Porque ele faz isso por dinheiro, necessidade, mas num perfil ideológico, vamos falar assim, pô, ele trabalha mais em prol da natureza do que a gente, talvez, né? Ele passa o dia todo separando material e destinando para uma reutilização. Então tem vários pontos de vista, muitas coisas interessantes, né? Então o lado técnico é justamente o desenvolvimento. Em qualquer momento ele pode ser reutilizado, ele pode ser compartilhado, né? Recondicionado. Quando você vem aqui para o lado biológico, aí já é um pouquinho mais técnico, tá? Em que sentido? Você pensar lá de uma forma a reutilização, não na mesma cadeia ou pode ser em outra cadeia. Por exemplo, ali no PC, então, construindo, já tem muita empresa lá dentro, chama ZPE, né? Que é a Zona Portuária Livre de... Opa!
aeroportuária e exportação. Isso. Que 70% da produção lá é para exportação. Isso, mas é um setor que entre eles lá existe uma simbiose industrial, né? Então, por exemplo, eu tenho uma empresa lá que gera resíduo água. Nós temos uma outra empresa lá dentro que pega essa água e comercializa ela de outra forma, né? Então, o que era resíduo de um é matéria-prima de outro. Tem um que gera plástico, o plástico ele consegue reverter em energia. Então, tem vários pontos lá dentro, a gente chama de simbiose industrial, que é o que acontece na natureza, né? O resíduo de um é a proliferação, é a matéria-prima, é a regeneração de outros. E aí, com isso, você gera um novo conceito, um novo produto, uma nova aplicação. Veja que tudo isso está associado a quem? A pessoa que pensa, né? Ao projetista, ao que toma a decisão, né? E aí, quando a gente volta aqui rapidinho naquele viés, quantas possibilidades podem ter influência direta na nossa linha de raciocínio, no nosso projeto, né? Quantos pontos podem ser considerados ali, agregam valor, relevantes, né? Na hora de uma concepção, na hora de uma compra. Hoje, talvez, muitas pessoas não... A cultura hoje não leve a esse ponto. Mas eu acredito que no futuro não muito longe, o tipo de embalagem, né? A caracterização do produto, muitos fatores ali vão ser levados em consideração na decisão de compra, né? De você realmente comprar aquele produto ou não, porque eu sei que ele pode ser reaproveitado ou não pode ser, ou pode ser usado para outros fins posteriormente, né? E assim por diante. Professor, Opa, pode falar. mas a principal dificuldade da implementação desse sistema circular não é o próprio sistema, é a conscientização da população de Com certeza. fazer o que é requerido, né? Educação, né? Vamos dizer assim, cultura. Isso. Cultura e educação, né? Mas eu acredito que tendo a possibilidade é um primeiro passo. Hoje, por exemplo, eu compro lá um saquinho de salgadinho. No saquinho só vem coisas coloridas, propagandas, ganha um card, né? Entre na promoção, entre no site, curta a página. Mas não tem nenhuma parte falando assim, esse saquinho, descarte ele de tal forma, né? Ou submerge ele na água por 1 hora e ele dissolve, alguma coisa assim. A partir do momento que a gente começar a colocar esses pontos, essas indicações, essas caracterizações, eles acabam se tornando dentro do nosso dia a dia. É aquela velha história, tipo, há 5 anos atrás, talvez, 6 anos atrás, ninguém pensava em compartilhar bicicleta em Fortaleza, né? E Fortaleza, naquela época, já tinha ciclovias, aí, por exemplo, a Washington Soares todinha já tinha uma faixa, né, de ciclovia. E aí, mas não se pensava nessas caracterizações. Hoje você consegue alugar carro por aplicativo, né? Táxi. Hoje nós temos a metodologia aí de Uber, outros sistemas, né, de locomoção. E aí você pensa, pô, são paradigmas que estão mudando, né? São pontos de vista que estão entrando com novas perspectivas, atendendo a mesma demanda e uma nova demanda também, né? E mudando ali. Às vezes até um incentivo ajuda nessa questão da educação, né? Aqui eu creio que deva ter em São Paulo, mas eu não tenho certeza. Mas na Europa é muito comum nos supermercados eles terem as maquinazinhas que recebem garrafas, né? Exatamente. E aí, de acordo com a quantidade de garrafas, você ganha um cupom que você pode usar como desconto dentro do supermercado. Então, Exatamente. já gera um incentivo que ajuda nessa questão da educação, né? Com certeza. A Coelce hoje é Enel, né? Eles fazem lá o programa de você levar o lixo lá. Tem um local nas empresas, né? Na empresa que eu trabalhava tinha um ponto de recolhimento, né? Um localzinho deles lá que você... um ponto de recolhimento, exatamente. Exatamente. Aí você descontava lá, era pouco. Mas era um incentivo, né? Para você ir descontando lá da sua energia, né? Sei lá, você levava o lixo toda semana, você ganhava lá R$10 de desconto. Tudo bem. Se você pensar do lado econômico, não, mas pense no lado social, né? Pense no lado, vamos dizer assim, os outros pontos também que são relevantes, né? É uma coisa muito interessante. Então, tudo isso está associado lá, eu quero que vocês entendam que isso está ligado ao projeto, né? Ao desenvolvimento, à criação do produto, né? Se eu vou fazer hoje um produto que leva madeira, ele precisa da madeira, essa madeira é reflorestada, é uma madeira reciclada,
Que tipo de madeira? Né? Essa madeira posterior, ela poderia ter uma aplicação, um fim? Eu não consegui colocar aqui na apresentação, comecei a pesquisar outro dia, vários produtos, por exemplo, e tinha uma caixinha de um cereal que você pegava a caixinha e transformava ela numa máscara, né? Então, a embalagem virava uma máscara para o usuário. Logicamente, isso aí já foi um projeto, pensar talvez nesse período de pandemia, mas tinha uma aplicação, né? Copo, já vi muita embalagem que se torna copo, que você pode reutilizar de outras formas, né? Condicionante e assim por diante. Vamos falar aqui só um pouquinho das tarefas, atividades do projetista, né? São influenciadas por diferentes aspectos. Primeiramente, origem das tarefas, tá? Produtos em série, as tarefas são preparadas pelo planejamento do produto, né? Que, além de outra atividade, deverá efetuar uma apurada pesquisa de mercado. Então, quando você produz em escala, você tem uma demanda ali, você tem uma necessidade, você tem que produzir de forma correta e consequente. O elenco dos requisitos elaborados, né, pelo planejamento do produto, frequentemente, ainda deixa aberto amplo espaço para as soluções do projetista. Uma coisa muito interessante, pessoal, vocês como projetistas, desenhistas, criarem um sistema, quando vocês acabarem de aquela peça, projetar um sistema, vocês vão ser os primeiros a saber como melhorar ele. Né? Porque você vai ter vivenciado lá os problemas, os pontos positivos, negativos, as dificuldades, as vantagens, né? O que te deu mais trabalho, e você já pensa como mudar. Então você é o primeiro sempre a saber já como otimizar aquele produto, sistema, aquele seu projeto. Por outro lado, no caso de um pedido para um produto concreto, né, unitário, em uma pequena série, frequentemente é preciso satisfazer requisitos quantitativos mais severos. Então, você atender um nicho de mercado maior é mais fácil, talvez, do que você atender a um nicho específico, né? Porque nem sempre vai agradar a todos, mas vai agradar de forma em massa. O projetista se orienta, né, pela preferência do know-how. Know-how é aquela velha palavra que o português fala, né? O brasileiro fala português hoje já, que é o know-how, né? O cara tem o know-how de fazer aquilo, né? Que o significativo nada mais é saber como. Se baseia em desenvolvimentos de pedidos anteriores. Então, isso aqui é uma coisa muito interessante. Dados, estatística, números, parâmetros. Hoje em dia, a gente escuta falar muito em IoT, né? Que é a internet das coisas, comunicação, banco de dados, computação em nuvem, né? Banco de dados em nuvens, informações. Tudo isso é muito rico. Você pegar informações, pegar dados para parametrizar as suas decisões, aceleram o desenvolvimento, efetivam lá o sucesso, trazem confiabilidade e garantia, né, de uma certa evolução. O desenvolvimento se processa por etapas relativamente curtas, né, risco limitado, então etapa a etapa você vai desenvolvendo. Caso o desenvolvimento não seja destinado a um produto completo, mas apenas a um subconjunto, né, os limites ou requisitos de projeto serão ainda mais severos e a maior necessidade será o entendimento das demais diversas áreas deste produto. Então, vamos lá. Entenda que tudo que você for desenvolver, projetar, ele tem uma necessidade e essa necessidade sempre vai estar associada ao sucesso, ao funcionamento, à eficiência, vamos falar assim, né? O projeto correto lá. E aí, dependendo se ele for, qual for a abrangência, qual for a necessidade, se ele já é o produto final, se ele é um subprojeto, né, um subconjunto. Então, o que adianta lá uma empresa automotiva desenvolver um produto, né, um motor, vamos falar assim, altamente eficiente, né, se a equipe de estrutura lá fizer um chassi pesado? E aí você vai perder potência para poder andar, né, com aquele sistema, né? Eu tenho um carro lá que tem uma certa potência, transmite potência, mas questão de suspensão, de digeribilidade, assim, não agregam valor, não permitem que o mesmo desempenhe toda a sua eficiência. E aí? Né? Professor. Oi, pode falar. Um exemplo do carro aí é o DeLorean. Ele tinha um motor potente, mas ele era pesado, a dirigibilidade dele era... Aço inox, né? DeLorean. Isso, é um carro feito de aço inox. Exatamente, extremamente pesado, estrutura. Ele poderia ser desenvolvido de diversas formas, diversas caracterizações, né? Logicamente, poderiam ter pensado
depois, né? Eficiência, melhorias, mas veja que se a equipe não trabalhar em conjunto, ele pode não gerar um resultado esperado, né? Então você pensa aí, hoje, se você pensar, por exemplo, se você pegar um carro lá 1.6 hoje, ele pode ser mais econômico dos carros 1.0 de 10 anos atrás. Eficiência, né? Motores 3 cilindros estão aparecendo, motores 5 cilindros, né? Outras características, motores híbridos, carro start-stop ali, né? O cara para no sinal, o carro desliga, a hora que ele acelera, liga. Carros que, no momento que ele está ali em equilíbrio, entra um motor elétrico para trabalhar. Então, são pontos que você busca eficiência, mantém o sistema, mas eles têm que estar trabalhar todos em conjunto, né? Organização da empresa, isso aqui é muito interessante, ó. O processo de desenvolvimento do projeto se orienta primeiramente pela organização geral da empresa. Nas formas de organização orientadas pelo produto, a responsabilidade central do desenvolvimento e subsequente produção de um grupo de produtos compete a diferentes setores. Como a gente falou, né? Olha lá, a divisão de motores, né? Turbocompressor é uma, os pistões é outra, a divisão de engenharia de processo é outra. Então o objetivo aqui deles é fazer um carro. Todos estão associados a esse mesmo objetivo. Nas estruturas de organizações orientadas pelo problema, equipes de cálculo, tecnologia de comando, de controle, né? Projetos de engenharia mecânica, pode entrar em geral nisso. As divisões de trabalhos têm, respectivamente, formulação de tarefas, né? Ou seja, subproblemas. Exige uma perspectiva, formulação e subtarefas, né? Bem como a coordenação, como, por exemplo, meio do gerente de projetos. Veja que a vertente, a análise, o planejamento desse sistema, muito está dentro da cadeia. Quando a gente fala assim, por exemplo, a gente deu o primeiro aqui, né, em relação ao produto, uma indústria automobilística fabrica carro. O setor de motor, ele não fabrica só um motor, não é uma equipe de motor, ele desenvolve sistemas de propulsão, ou seja, motores distintos, várias aplicações, características, ciclo Otto, ciclo diesel, hoje em dia elétrico, híbrido, né? O pessoal de transmissão, são vários fatores que levam à transmissão, várias aplicações, então eles têm um objetivo. Quando a gente vai aqui por problema, é uma necessidade. Eu preciso desenvolver aquele objeto em específico, né? Aquela ação em específica, aquele processo em específico. Então você trabalha naquela linha do processo, tá? Outras estruturas organizacionais podem ser, né, criadas em função da apropriada divisão do trabalho com relação a etapas de projeto. Então você pode ter uma equipe lá só de projeto, né, conceitual, de projeto, detalhamento. Você pode ter um setor só de especialistas, né? O engenheiro eletrônico, o engenheiro mecânico, né? O engenheiro de software lá, específico para agregar valor. Quanto às etapas de desenvolvimento, né? Então tem a parte de prototipagem virtual, tem a equipe de teste, tem a equipe que produz o equipamento em si. Então veja que são várias vertentes, várias caracterizações em função da organização da empresa nesse projeto. E aí vem o viés de novidade. Vocês estão vendo esse videozinho aí? Deixa só ele repetir aí, eu explico já para vocês. Quando surgiu o carro, subiu o índice de atropelamento, né? Então, ou seja, antigamente havia uma carroça lá, tal, a pessoa não tinha a mesma velocidade e característica, e aí, quando surgiram os carros, começaram a surgir atropelamentos. E aí, consequentemente, alguém foi lá e pensou, pô, se está atropelando, eu preciso fazer um sistema para não atropelar. E aí desenvolveram essa redezinha aqui, né, ó, para pegar o cara que vai ser atropelado, minimizar ali o impacto, digamos assim. Pode parecer inviável, não coerente, não sei. Talvez foi um cara lá e inventou a buzina, né? E aí diminuiu o índice de atropelamento. Veja que são vertentes do mundo, etapas e partes. Mas olha uma coisa muito interessante. Quando você olha esses vídeos aqui, você veja que isso aqui é bem lá nos primórdios, né? Década de 30, década de 40, quando começaram a ser fabricados os carros em massa, né? Ah, isso aqui foi um problema daquela época? Não. Se você ver as estatísticas na China, o índice de atropelamento cresceu exponencialmente em função de carros elétricos. Como assim? Antigamente, você estava andando na rua, você escutava se estava vindo um carro, se estava vindo um ônibus, e isso já te dava aquela receio de atravessar e você olhar. Hoje, um período atrás, uns anos atrás, essa estatística saiu,
Você vinha andando, você não escutava nada, ou seja, não vem carro, só que vinha um carro elétrico, que não exerce ruído, não tem barulho, né, efetivamente. E aí o índice de atropelamento subiu, 100 anos depois, digamos assim. E aí, qual era a necessidade, qual é a real problemática ali, né? Será que agora valeria a pena eu fazer um airbag externo ali para atropelamento? Poderia ser considerado, né? Talvez. Já tem, professor. Tem, não A tem? Volvo no V40, ela tem airbag para pedestre. Olha aí. E aí quando você pensa assim, pô, o cara pensou numa rede, né? Talvez ainda não tinha surgido o conceito lá de uma bolsa de ar. Mas o cara já pensava numa rede de segurar, proteger o pedestre, né? Veja que os problemas eles podem se repetir, né? Aos longos dos anos, as necessidades se renovam, revoltam. Cabe a gente pesquisar, analisar e ver, né? Quais são as características. Novos projetos, novas formulações de tarefas, novos problemas são realizados utilizando princípios de solução e novidades, né? Tais princípios poderão resultar numa seleção de combinação de princípios tecnológicos conhecidos. Às vezes a solução é conhecida, ela só não está aplicada para aquela necessidade, ou ela não está em conjunto com outra aplicação que geram aquele resultado desejado. Caso contrário, terá que ser adentrada a área nova, né, a nova tecnologia desenvolvida. Inclusive nos casos em que a colocação de tarefas conhecidas como ligeiramente modificadas são solucionadas com o emprego de novos princípios, novas soluções, novas tecnologias, novos sistemas, novos mecanismos, né? Esses novos projetos podem referir-se tanto a um novo produto, né, ou somente a um subconjunto de peças. Então, o carro já estava desenvolvido, já tinha buzina. O carro elétrico tinha buzina, mas ainda continuou o processo de atropelamento. Uns pensaram no airbag externo, outros pensaram em sensores, né? Hoje em dia você tem muito sensor. Então você tem lá o radar lá na frente que ele fica emitindo. Qualquer coisa que passa na frente, o carro já freia, né? Então veja que vai sendo evoluído, o sonar, né? O sensor que eles usam lá já existe há diversos anos, né? O sistema de frenagem do carro já existe há diversos anos. Opa, se eu combinar essas duas tecnologias lá, a hora que ele detectar alguma coisa na frente do carro, ele dá um alerta, ele já reduz automaticamente a velocidade e isso vai despertar lá a atenção do motorista, né? Veja que são vários pontos relevantes. Nos projetos adaptativos, conserva-se o princípio de solução familiar e consagrados e a configuração é adaptada a novos periféricos, né? Então, por exemplo, o sensor lá, né? Ele emite, a gente só vai adaptar para a resposta dele, né? Que vai ser o quê? Condicionar o carro a diminuir a velocidade. Ou mesmo assim, frequentemente faz-se necessário um projeto de uma nova peça, um novo subconjunto específico. Eu analisar aquele dado, analisar aquela característica. Esse tipo de tarefa passa a ocupar posições de destaque nas questões geométrica, resistência, produção, novas tecnologias, né? Por exemplo, existem sensores que captam umas coisas, outras não, né? Tem sensores que precisam de um certo volume para poder analisar. O Martoni mandou para a gente aí uma foto aí do Volvo com airbag externo, né? Olha aí, é uma caracterização, né? É uma tecnologia. Existiu o airbag dentro do carro, como antigamente não existiu o airbag lateral, né? Depois começaram a se preocupar com o airbag lateral. Quantidade de peças, projetos para produção individual ou seriada, em função da inexistência de protótipo, requerem para fins de redução de riscos. Então, geralmente, se você vai produzir em massa, você testa antes. Mas se o seu produto é unitário, como você vai testar? Você já vai testar o produto, né? Você vai testar o sistema. Um exemplo que a gente dá, uma indústria automotiva, ela testa o primeiro carro, o protótipo lá, para lançar um carro, não lança? Beleza. Ela produz milhares de carros aí por período. E uma empresa que produz a linha de produção da indústria automotiva, será que ela vai vender isso seriado? Vai vender 1, 2 projetos? Vai vender 1, 2, 3 talvez, né? Porque geralmente a montadora tem o quê? 2 linhas de produção do mesmo veículo. Uma região próxima, outra externa, não sei. E aí? Será que a empresa que fornece a linha vai fazer um protótipo para testar? Não. Ela já vai testar no produto, né? Então, em função não só da quantidade de peças, mas também do mercado que vai ser vendido, né?
Tarefas para a produção em série e especialmente produções em massa requerem execução conscienciosa, né? Com auxílio de modelos de construção de protótipos. Quanto à queda, durabilidade, também relações e aspectos econômicos. Tá? Para tanto, em partes necessárias, etapas de desenvolvimento. São várias etapas de desenvolvimento, né? Validação, teste. Ramo de especialidade, né? Ou seja, na engenharia mecânica abrange um alto aspecto, né? Espectro de problemas. Consequência disso, os requisitos tipos de solução são extraordinariamente variados. Sempre exige um aprimoramento e ajuste das ferramentas, métodos e soluções. Características específicas não são raras. Então, tem um equipamento lá, ele requer uma temperatura específica, isso não é raro. Isso é uma demanda daquele objeto, daquela situação, daquela condicionante, né? Influências objetivas, né? A solução dos problemas ou tarefas orienta-se pelo objetivo a serem otimizados, levando em conta as condicionantes restritivas pré-fixadas. Então o cara fala lá, eu não quero tal e tal cor. Ele não pode ter tal altura. Então eu tenho um objetivo lá bem específico, né? Eu tenho limitância de altura, de peso, de largura, muitas vezes, e outros viés aí que podem acontecer. Assim, novas funções de maior durabilidade, custos menores, problemas específicos de produção, novos requisitos econômicos e muitas coisas podem ser isoladamente ou de forma combinada um objetivo de desenvolvimento. Podem ser atacados em desenvolvimento, podem ser solucionados em desenvolvimento, podem se tornar efetivamente eficientes, né, no desenvolvimento. Por último, né, a consciência ecológica, que aí vai entrar naquele último viés aí que a gente vê na caracterização de um produto, né? Exige uma nova concepção de produtos, de processos ou a sua melhoria, onde a formulação da tarefa e o conceito de solução devem ser representados. Isso exige uma visão global do projetista, né? Muitas vezes em trabalho em conjunto com especialistas de outra área. Então, se eu preciso hoje fazer um veículo que emita menos poluentes, logicamente que você vai pensar, como que é analisar os poluentes? Eu emito tantos quilos de CO2 por quilômetro rodado, por litro de combustível consumido, tranquilo, esse é meu parâmetro de medição. Então, se eu pegar dentro desse meu parâmetro de medição, passar um tempo sem emitir, eu vou diminuir meu índice, vou. Como eu passo sem emitir? Eu preciso de uma fonte de energia que não emita esse gás. Então eu vou buscar lá um combustível alternativo, uma fonte elétrica, e aí? E aí você vai tendo especialistas de outras áreas, né, trabalhando em conjunto. Então, quando os carros elétricos surgiram, por quê? Para aumentar a eficiência? Não, porque eles são limitados em percurso. Demoram para serem abastecidos, são mais pesados, né? A cada 10, 15 anos precisa trocar a célula de energia dele. E os motores a combustão interna? São oriundos do petróleo, né? Combustível fóssil, emitem poluentes. Veja que cada um deles tem uma vantagem, uma desvantagem, mas em conjunto eles geram uma vantagem ali para aquele projeto. Tá? A arte de projetar não é qualquer pessoa que projeta, né? Essas diversas tarefas e objetivos exigem do projetista uma habilidade polivalente, a gente já falou isso, né? Assim como diferentes formas, procedimentos, ferramentas. Então, muitas vezes, você mesmo inviabiliza o seu projeto porque você não especificou a forma dele ser fabricado. Ou você pensou numa geometria e que inviabilizou o projeto devido àquela demanda de fabricação. A grosso modo, as atividades do projetista devem ser desdobradas em conceituais, ou seja, esforço em busca de princípios de solução para a qual, além dos métodos de aplicação geral, também servem métodos especiais. Pensar fora da caixa, né? Meio coaching isso, mas é uma forma fácil de falar que todo mundo entende. Arte de projetar, de pré-requisitos, né? De pré-projetos, ou seja, trabalhos de conscientização dos princípios de solução pela definição da configuração e do material para qual são especificamente adequados os metros. Ou seja, você escolher uma coisa que atende àquela necessidade em função das características de necessidade que a gente for falar, das condicionantes do sistema, do ambiente. Projetar na arte de detalhamento, ou seja, atividades referentes à preparação dos subsídios,
subsídios, né, para a produção e utilização, para os quais úteis os métodos são usados, para o que são úteis os métodos, né? Ou seja, estou falando enrolado hoje, hein? Ou seja, você ter aqui caracterização, destrinchamento das etapas, a fim de compreender cada etapa, cada parte, cada sistema, né? E impacto. E aí vem outras atividades de cálculo, desenvolvimento e busca de informações. Não sei se vocês perceberam, eu conversei muito com vocês hoje, eu trouxe diversos pontos falando de estatísticas, né? Pesquisas, informações. Se você quer se assegurar da sua decisão, a melhor coisa é você ter parâmetros para tomar a decisão, né? E muitas dessas são busca de informações, tá? Influências importantes sobre o projeto, né, o processo de projeto e diretamente sobre as atividades do projetista devem-se ao uso da informática. Então, a informática hoje, ela vem agregar um valor, ela vem acelerar o projeto de desenvolvimento, ela ajuda o projetista a condicionar, digamos assim, a colocar condições, situações no qual o projeto ou o produto dele vai estar submetido ou não durante a vida útil, e ele coletar os resultados dessa consequência, né? Então, ou seja, você pensar lá, vou desenvolver um produto, e esse produto pode sofrer tais e tais ações. Quais são as consequências das ações? As consequências são positivas, são negativas, né? O desenvolvimento de um sistema baseado em conhecimento, né? Ou seja, sistemas inteligentes, bem como catálogos eletrônicos de fornecedores, aumentam a comodidade para a disponibilização de informações sobre dados do projeto. Soluções consolidadas, soluções padrões. A gente sabe que se a gente tem um problema X, aquela solução é uma solução para diversos sistemas, né? Desenvolvimento de produtos já realizado em outros conhecimentos, agregar conhecimento de áreas distintas, né? Com relação ao cálculo, otimização e a combinação de soluções. Porém, não substituirão o projetista. Alguém sempre tem que pensar. Pelo contrário, sua competência de decisão será, entre outras, exigida de forma mais intensa, da mesma forma como sua capacidade de coordenação com relação a especialistas participantes, necessidade ao rápido e contínuo desenvolvimento da área específica. A decisão final ainda é humana, tá? Os demais sistemas, eles sempre trazem dados, parâmetros. Eu sempre costumo falar para vocês, quando a gente for trabalhar a parte de simulação, que o software ele é burro. Por que o software é burro? Porque o software ele só calcula. Mas o cálculo dele depende das informações que você, projetista humano, informa, e também cabe a você analisar as informações que o software te devolve. Se você informar parâmetros errados, seus resultados não são confiáveis. O software é 10% do sistema, ele só calcula. Tá? Por exemplo, né, você parar, pensar, se você tem lá que estampar uma tira, muitos de vocês fizeram lá talvez a disciplina com o professor Eliomar, que você calculava a tira, né, de estampagem, quantos produtos saíam naquela peça. Alguns projetistas vão pensar dessa forma, outros já vão pensar dessa. Alguns pensaram, eu preciso desenvolver um recipiente. Esse recipiente ele precisa ser transportado. Se meu recipiente empilha assim, um exemplo disso, as caixas d'água antigas, né, elas tinham as paredes paralelas e eram empilhadas uma sobre a outra. Hoje em dia elas têm a lateral inclinada, uma encaixa na outra. Será que eu tenho uma eficiência maior aqui? Produzo mais? Ou transporto mais no mesmo percurso que eu fazia anteriormente? Vejam que são pequenos detalhes que podem parecer banais para a gente, mas são pequenas tomadas de decisão com parâmetros e outras informações, outros vieses, que a gente pode falar, outras vivências, expertise, experiências, pesquisas, que levam o resultado de sucesso em outros setores. Por exemplo, vamos ver esse vídeo aí, né? São simulações de impacto. Quando o carro for desenvolvido lá em Ford, quem desenvolveu o primeiro carro lá, você acha que ele pensou em bater um carro de frente com o outro? Que ia chegar no ponto lá em que ia ter tanto carro na rua que um poderia bater atrás do outro, um na frente do outro, né? E aí?
Outra coisa interessante. Aqui eles estão fazendo o teste real, né? Condicionante real. Eu coloquei aqui os piores casos, tá, pessoal? Não é pra vocês ficarem assustados, não. Aí você pensa, pô, o cara desenvolveu um carro que inicialmente ele tem uma geometria padrão de um carro, né, ó. Opa, passei aqui, não quero esse. Volta aqui rapidinho, foi mal. Era para eu dar o pause aqui. Né? E esse carro gerou algumas consequências lá que eles precisaram ser repensadas. Outras tecnologias. E aí você vê os processos, as etapas de engenharia, né? Como elas vão sendo desenvolvidas, como elas vão sendo elaboradas. Olha aí, o teste da Kombi aí em função daquela primeira Volkswagen que apareceu, né? O incremento de chassi. Tô passando um vídeo errado aqui, pessoal. Só um instante aqui, vou chegar lá. Aqui, né, ó, a caracterização aí da Kombi. Se a gente voltasse para essa primeira Kombi aqui, ó, olha ela batendo aí, ó. Não sobrava nem a alma aí. Por isso que falam, né, que o para-choque da Kombi é o peito do motorista, né? Muitos falam. E aí foi desenvolvida aí algumas consequências, algumas caracterizações que melhoraram, otimizaram. E aí você vai ver que é tecnologia, né, ó. Vocês devem conhecer o Smart, né, esse veículo. O Smart ele é uma tecnologia em questão de segurança, né? Tanto que ele ganhou aí, ó, diversos prêmios em questão de segurança, sobre as mesmas condicionantes. Quero que vocês olhem esse impacto dele, vejam que nem o para-brisa quebra. Olha, que interessante. Ele treme, ele vibra, mas ele não quebra. Ele não estilhaça. Dissipa mais, né, professor, o impacto. Exatamente. Sobre o cockpit do carro. Olha aí. Nem só isso. Nós vamos ver outras caracterizações, né? O que são os produtos de massa do carro que empurram o carro? Motor, chassi, né? O peso ali, né? O que tem peso agregado que teria inércia na batida? Pô, o Smart, o motor dele é traseiro. Então, talvez no impacto ali, eu tenha a projeção do motor para o lado para frente, né? Pô, como eu vou absorver essa energia do motor? Através dos sistemas, fixação, disposição de peças, né? Se vocês pegarem aí, eu vou dar um exemplo aí de um carro antigo, vamos lá, vamos pegar aí um Opala antigo, olha o chassi dele se deformando aqui, ó, para absorver energia, né, ó. Muitas vezes a gente olha assim, um ponto, por que aquela peça tem aquela geometria, aquele corte, por que ela tem aquele entalhe, né? Muitas vezes aquela dobra é justamente o ponto de condicionante para, se ele precisar amassar, é onde vai dar o start do amassamento, né? Se eu tenho uma peça plana e eu amassar, eu não sei aonde ela vai dobrar. Mas se ela já tem um vinco, ela vai amassar ali naquele vinco, né? Você vai conseguir condicionar aquela ação. Olha aqui o motor se deslocando ali, ó, dentro do impacto, né? O motor ele mexe, ele solta, ele quebra, né? Tanto que hoje em dia muitos carros têm um impacto, né? Com o impacto o motor desliga para não ficar funcionando. Veja que tem várias caracterizações. Estava dando um exemplo do carro antigo. Tanto desliga, professor, como a grande maioria dos carros projetados, quando bate, primeira reação do motor é cair, para não se propagar nada dentro do veículo, entendeu? Ele cai logo no chão. Hoje, eu vou mostrar esse exemplo então com o vídeo anterior, o vídeo posterior, que é bem interessante. Parte de simulação aqui, ó. Antigamente, quando você pegava aí um Opala, né, um Santana, uma Caravan, quando você batia de frente, o bloco do motor ele vinha parar ali onde está o passageiro, né? A caixa de marcha lá para o banco de trás, a barra de direção atravessava o carro, não era? Ou seja, uma peça empurrava a outra. Hoje, os projetos são feitos de forma que o carro ele se contrai, né? Ele amassa, mas as peças não se empurram. Elas são postas de uma forma que uma não empurra a outra. Hoje em dia, o motor ele é transversal por eficiência? Talvez não, né? Tem alguma outra condicionante ali que tem essa aplica. Então, a simulação hoje traz para o projetista segurança, né? Resultados, formas de resultados mais eficientes. Em resumo, né? Constata-se inúmeros requisitos impostos
ao projetista, como o passar do tempo, tendem a aumentar ainda mais. Então, cada vez mais o projetista ele tem que estar mais atualizado, ele tem que ter mais atento, ele tem que ter maior conhecimento, não só da teoria, mas de ferramentas, softwares, né? Banco de dados, informações. Contudo, também a formação fundamental precisa satisfazer essas exigências, né? Engenharia lá, mecânica, termodinâmica, física, as disciplinas que a gente fala de modo geral. Essas são a tecnologia de medição e controle, mecatrônica, mecanismos, tecnologia de produção, né? Acionamentos elétricos e assim por diante. Essa geração deverá possuir especialização em diversas disciplinas de aplicação, né? Bem como metodologias de projeto, incluindo as ferramentas CAE e CAD, que é justamente o que a gente vai discutir na nossa disciplina. Tá? E aí vem concepção de projetos. Por exemplo, vou passar esse videozinho para vocês. Vocês já devem ter escutado falar num cavalo de pau, que a gente deu até o exemplo na primeira aula, né? Aquela unidade de bombeio que puxa o óleo lá no fundo do poço de petróleo, né? Veja que ele é um sistema extremamente robusto, linear, ou seja, ele é constante. Conforme gira, ele bombeia. Então, você vai girando, bombeando. Esses poços nem sempre têm o mesmo rendimento. Tem hora que ele produz mais, tem hora que ele produz menos. Igual o poço de água, né? Que o lençol freático baixo, você tem que esperar ele regenerar ali para ter óleo novamente. Pô, mas se eu tenho um sistema lá, um motor que trabalha isso aí, ele é constante, então vai ter hora que ele vai trabalhar em vazio? Vai. Mas ele está ali trabalhando, sem problemas. É a única solução de você bombear esse óleo? Não. Olha aqui uma ideia hidráulica, por exemplo. É um atuador hidráulico que repete este mesmo movimento linear aqui, ó, da bomba, acionado por uma unidade hidráulica. Qual é a diferença de um para o outro? Sem contar em porte. Ah, mas aqui também tem um motor? Tem. Tem características construtivas? Tem. Tem estrutura? Tem. Tudo bem. Mas ele tem outros propósitos que podem ser mais vantajosos. Como, por exemplo, o que a gente pode falar? Produtividade. Vou acelerar um pouquinho aqui. Quero colocar nos gráficos. Está aqui. Veja a questão de produção. Um atuador hidráulico, eu posso variar a frequência de trabalho dele. Não necessariamente também ele precisa subir o curso todo. Já esse aqui linear precisa, né? A volta. Ah, mas se eu mudar a velocidade da volta, eu também posso aumentar a frequência? Pode. Mas você consegue fazer ele descer mais rápido e subir mais lento? Talvez no rotativo, não. Talvez no hidráulico, sim, você consegue. Ele está falando da bomba de propulsão. Quero entrar nos gráficos de produção aqui. Pronto. Ó. Veja que o cavalo normal ele é linear. Tá, ó, tá aqui ele. Já o hidráulico, você pode variar as frequências. Né? Você pode variar os tempos. Eu posso descer mais rápido, subir mais lento. Ou, por exemplo, dependendo da densidade do óleo, eu posso variar essa frequência, variar essa amplitude, né? Mais e menos, altura, né? O avanço, o controle dele. Ou seja, você tem um sistema que faz a mesma coisa, ó, e aqui ele fazendo as variações aí, ó, em função do período. Veja que esse verdinho aqui é a mesma frequência do cavalo de pau. E aí eu tenho maior eficiência. Sem contar que uma unidade dessa, ela poderia atender 2, 3 poços, fazendo o revezamento entre eles. Então, na hora de uma baixa produtividade, eu desligo aquele poço e uso o meu motor para bombear em outro poço. São vários sistemas, várias aplicações, várias características, tá? Estou acelerando um pouco só por causa do horário, pessoal, senão não vai dar tempo aqui. Vou pular esse pré-forma aqui, o concreto protendido, depois eu converso com vocês, mas é uma tecnologia de englobar, além do concreto armado, né, da estrutura metálica, esses cabos de aços internos. Vocês conhecem sobre proteção? Sim, cearense ainda, viu? Exatamente, Criação desenvolvido aqui no cearense. Ceará, exatamente. As cordoalhas. Aí você coloca aqui os cabos de aço, né, cordoalhas de aço, uma unidade hidráulica ela tensiona ela, e você tem vigas com maiores flechas, com maiores vãos, com flechas menores. Se vocês observarem ali, por exemplo, o bloco D, ali onde tem um caixa eletrônico, aquela área onde geralmente tem eventos, é uma área de 1.000 metros quadrados sem pilar no meio. Ali é proteção. São vigas protendidas, tá? Salvo engano, foi o Caracas, né, professor? Isso, é esse cara que desenvolveu. Exatamente.
E aí vem algumas concepções duvidosas de projeto, né? Eu terminava sempre falando isso aqui. E aí, lembra quando a gente falou de eficiência, né? Expectativa, realidade. Então, expectativa ao projeto, à realidade, né? Ah, o prédio terminou, mas você moraria nesse prédio aqui? Olha o alinhamento das janelas aqui, ó. Será que o zelo que o cara teve aqui nesse alinhamento é o mesmo zelo que ele teve lá nas geometrias e dimensões dos pilares, da fundição, né? Executar é fácil, projetar. Você vai lá e vai aumentando aí. Tem um ar-condicionado aqui na ponta, ó, né? Você vai aumentando. Essa casinha aqui... É onde está o equilíbrio, Aí embaixo o cabo armou com rede ainda, para aumentar o peso, né? Aqui, né, ó, olha aí. É para testar. É o equilíbrio do edifício, professor. Ele sobe lá e... Para dar o contrapeso, né? Ele sobe lá e fala, aguenta, ó, e pula em cima, né? Essa imagem aqui eu não achei, eu tinha ela numa outra apresentação de uma outra aula, que a gente tem a imagem, tipo, 2010 era só a casinha, 2015 essa, 2017 essa, e tinha uma projeção para 2050. Era uma pirâmide invertida. Ela tinha 50 andares e o último andar era o tamanho de um campo de futebol, assim, sabe? Aí eu não achei mais essa foto, eu perdi uma apresentação. Olha aí, concepção de escadas, né, ó. Como construir em cima da laje? Tem a laje, vamos construir em cima, precisa de uma escada. É o menor problema a escada, a gente faz ela aqui, ó. Né, ó. Rapaz, tinha aquela na Unifor, era, professor, que antes da rampa tinham 2 degraus de escada, né? Exatamente. É complicado. Era um crossfit, você subia ela ali, né? Você subia um bloco. Esses aqui de banheiros, né? O cara que pensou nisso aqui, o que será que ele pensou, né? Aqui, ó. Teve outros aí que solucionaram alguns problemas, né? Olha aí. Talvez siameses aí, né, professor? Oi? Talvez seja siameses da ponta aí. Entendi. É, pode aparecer, mas ele acha que os caras vão dividir o sanitário ali, né? Ó. É estranho, né? A porta ali. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Isso aqui a gente vê em quase toda casa, né? Todo ambiente que a gente vai, a gente vê isso aqui. O ralo ele é sempre mais alto do que o piso, né? Posição de destaque ali, talvez, no chão, né? Enche tudo, mas não enche o ralo. A gente vê muito isso aqui em Fortaleza também, às vezes a área destinada ao pedestre, tem um poste, tem uma placa, né? Isso aqui é muito característica de projetos de setores que não conversam, né? Ah, o pessoal que faz a segurança é uma, mas o que traz a informação é outra. É aquela briga de elétrica com mecânica, né? Ah, o projeto tinha uma placa aqui, o cara colocou a câmera aqui porque ele quis, né? Entendeu? Ele que troca a câmera dele de lugar. Meu projeto tinha uma placa aqui. E aqui nesse projeto aqui, nessa foto, essa foto eu bati aqui na Leroy. Perdão, Unifor. Vocês veem alguma coisa errada nesse projeto, nisso aqui? Isso aqui é um suporte de televisão. Vocês veem alguma coisa errada aqui? Oxe, o nível. O nível Só o nível ali não Só o nível. não, né? Esse nível serve para quê? Ele vai nivelar isso aqui? Como? Pra ver se a parede do cara tá nivelada. De forma alguma. E se a parede estiver nivelada, ele colocar os suportes desnivelados, né? E aí? Então, às vezes, a gente tem que conhecer um projetista para entender o que o cara pensou aqui, né? Ó. Curioso. O que será que ele pensou? Juro para vocês, eu comprei esse aqui para ler o manual e não tinha escrito lá. Ele falava para usar um nível para nivelar, mas ele não explicava como, né? E aí você pensa, cara, como? Eu tenho esse nívelzinho jogado aqui na caixa de ferramenta, mas como o cara pensou aqui, né? Talvez o requisito lá é ter um nível, né? Um dos requisitos do projeto tem que ter um nível, porque o concorrente tem. Nós também temos que ter. Então põe o nível lá. Depois eu falo isso aqui com vocês. E aqui, Brumadinho, foi um erro de projeto? Foi negligência? O que foi Brumadinho para vocês? Né, ó? O Brasil tem diversas barragens desse tipo. O Brasil tem uma das maiores tecnologias de construção de barragens. Mas teve uma que falhou, né? Aquela que estourou agora aqui no Ceará, já se sabe se foi erro de projeto? Não sei ainda. Pode ter sido um erro de operação, né? Um erro de projeto, não sabe? Uhum. Logo, logo vai sair. Depois eu coloco ela como aviso aqui, né? Vidas se perdem aí, né? Ó. Ele mostrou. E aí? Foi um erro? Foi negligência? Tecnicamente foi negligência. Até o momento o aspecto é negligência, né? Ó, isso aqui são pessoas, ó.
Estavam justamente fazendo a ferição lá no sistema na hora, né? Professor, isso aí mais foi crime no caso, que pelas investigações tinham peritos que investigaram a barragem e deram como estava estável. Então, exatamente. Aí a gente fala negligência, né? Talvez não foram atrás, não conheciam, não sabe, né? Mas me parece que tem relatos de profissionais da própria Vale que haviam sinalizado que havia algo de errado. Exatamente. E houve negligência por parte da direção. Aham. Aquele prédio também que caiu aqui em Fortaleza, né? Tipo, então, exatamente. Mas aí foi negligência de manutenção, foi negligência da operação, né? Então vamos concluir lá, mas vejam que tudo cai sobre o projetista, o responsável, né? Tudo isso, o primeiro foco é no projetista, né? Talvez a barragem ela foi projetada correta, mas ela não teve a manutenabilidade correta, né? Condicionamento. Saiu o navio, professor? Então, vocês conhecem o RMS Titanic? É o Titanic, né? Sim. Uhum. Por que o Titanic afundou? Porque ele bateu no iceberg. Ah, é? Vocês sabem tecnicamente por que ele afundou ou não? Por causa da temperatura da água. Exatamente. Muito gelado, eles não previam a questão do aço utilizado. O comportamento do aço em função da temperatura de utilização, né? Vou dar um exemplo muito hipotético, mas vocês vão entender. Se ele batesse num iceberg aqui em Fortaleza, tudo bem que em Fortaleza não ia ter um iceberg no mar, tá? Mas se o Titanic tivesse batido num obstáculo aqui no mar de Fortaleza, o aço ele ia deformar, ele ia amassar. A constante elástica, né, a reação do material seria diferente. A água lá estava muito gelada. E aí a constante elástica do material ficou diferente. Em vez de ele amassar, ele rasgou, né? Ele rompeu. E aí começou a entrar água e o Titanic afundou, né? Então, veja que a concepção do material foi uma consequência do restante do projeto. Será que eles não tinham como prever isso? Talvez depois desse acidente ninguém mais errou isso, né? Mas até isso, como vai ter acidentes ainda que ninguém previu e depois vai ser previsto. Antes do 11 de setembro, você podia visitar a cabine do piloto, né? A cabine lá dele. Hoje em dia não pode mais, né? Quando vocês veem isso aqui para vocês é uma brincadeira. É um grupo lá que gosta de espremer todos os produtos lá. Eles colocam tudo lá e espreme, né? A gente vê nas redes sociais. Professor, de ver esses vídeos aí, ó, satisfatório. Amassando as coisas. E aí, isso aí, é brincadeira ou é válido? É válido. É válido. É quando eles vão juntar em lotes para poder fazer a logística. Exatamente. Vou dar uma acelerada aqui que falta 9 minutos para acabar a aula, pessoal. Olha aí, a KS, né, ó. E aí você pensa lá, o estoque do cara lá. Então aquele resultado lá tem uma influência, né? Comportamento aí do material em função de... Quando você olha aqui na embalagem, ele fala lá, né, empilhamento máximo, como empilhar, como guardar. E para finalizar, tem aquele bordão, né? Agora a NASA vem, o brasileiro é extremamente criativo, né? Então você vê aí diversas soluções de projeto. Essa aqui do videozinho aqui é a melhor para mim, ó. Um lado a tomada, o vidro sobe, ó. Se ele ligar ao contrário, o vidro desce, né? Então veja aí que os caras da NASA vibram, né? Quando o brasileiro... É a solução, cada solução do problema. Exatamente. Atende, né? Não vou mentir para vocês que eu trabalhei numa empresa que não tinha retrovisor, mas era um acelerador assim a descarga. A cordinha quebrava tanto que eles colocaram justamente isso aqui. Um acelerador lá. Só que era tipo uma manete de freio. Você apertava o freio aí dava descarga. Mas não tinha o retrovisor aqui, né? Entendeu? Mas veja que falam que o brasileiro é criativo, né? Eu acho que o brasileiro ele é oportunista. Se ele fosse criativo, ele estudava mais, ele teria mais expertise, mais tiros certeiros, né? Melhores condicionamentos aí, melhores resultados nos projetos. Mas, pessoal, deu para entender mais ou menos a lógica da aula de hoje? O projetista ele tem que ter várias visões, vários âmbitos, se cercar de especialistas, né? E não esquecer que a responsabilidade no final é dele, porque a decisão é dele, ok? Sobre a aula de hoje, alguma dúvida, algum questionamento? Tranquilo, professor. Pessoal, por favor, coloque o nome de vocês só lá
aqui, ó, como está aparecendo aí, para gerar a lista de frequência, ok? No mais, agradeço a atenção de todos. Vejam, esse material já está disponível lá no Unifor Online, tá? Dentro da nossa aula. Posteriormente, eu vou colocar só o link aqui da gravação da aula. No mais, obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição dos nossos meios de comunicação aí, né? Ferramenta Torpedo do Unifor Online ou nosso próprio grupo do WhatsApp, ok? Pessoal, boa aula, boa noite, até amanhã, né? Tem uma turma amanhã, tem outra turma quarta-feira. A gente se fala aí pela semana ainda, ok? Um abraço, pessoal, até mais. Boa noite, professor. Professor, com licença. Oi, pode falar.